Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos de estimativa da evapotranspiração. O objetivo dessa aula é facilitar a resolução da tarefa dessa semana, portanto prestem bastante atenção no passo a passo que eu vou explicar aqui e logo depois, ao final da aula, eu apresentarei a tarefa. Um dos métodos mais utilizados para a estimativa da evapotranspiração potencial é um dos métodos baseado na temperatura, que é o de Thornton-Waite. É um dos métodos mais antigos para a estimativa da evapotranspiração potencial. Então, esse método ele baseia-se no cálculo da evapotranspiração potencial não ajustada, seguindo o padrão de um mês, de 30 dias, e um período de fotoperíodo cerca de 12 horas, que é o ETPNA. Para isso, tem que ser calculado um fator de correção, que leva em consideração o comprimento médio do dia e o número de dias do mês em questão, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, mas como que é calculado esse ETPNA? O ETP ele é calculado com base na temperatura e no índice térmico anual. Então a gente vai calculando resolvendo cada uma dessas equações para que no final a gente chegue ao cálculo da evapotranspiração potencial conforme Thornton-Waite. Esse T aqui é a temperatura média mensal, ok? E aí, esse I, ele é calculado com base na somatória da temperatura média de cada mês, sendo do mês 1 ao mês 12, ou seja, de janeiro a dezembro. Então, a gente vai somar aqui todas as temperaturas médias de cada mês, dividido por 5, tá? Elevado a 1,514. Esse I que vocês vão obter aqui, ele entrará nessa equação aqui. E o T será a temperatura média mensal do ar. Para o cálculo do ar, não sei se vocês observaram, que é esse expoente aqui em cima. Para o cálculo do ar, leva em consideração o I, esse índice calculado anteriormente naquela forma que eu já havia apresentado. Pois bem, o método de Thornton-Waite, para uma temperatura média do ar igual ou superior a 26,5 graus, a equação anterior que a gente tinha citado aqui, ela superestima a evapotranspiração potencial. Então, nesse caso, a gente vai usar a tabela 6. Então, se acaso o exemplo de vocês passar de 26,5 graus de temperatura média anual, vocês terão que utilizar essa tabela aqui. Então, nessa tabela aqui, não precisará, por exemplo, realizar todos os cálculos anteriores, bastará vocês entrarem aqui. Por exemplo, se a temperatura for 30,1 graus, nós entraremos aqui 30,1 graus. Será 162 milímetros por mês de evapotranspiração. Okay? E isso só em casos que for igual ou superior a 26,5 graus de temperatura média. O FC, que é o fator de correção, independente se vocês calcularam a evapotranspiração ou utilizaram a tabela anterior para o ETPNA, vocês utilizarão o FC, o fator de correção. Ele está em função da latitude. Por exemplo, utilizaremos 25 graus sul
e o mês do ano. Trabalharemos com 25 graus ao sul no exemplo para o mês de agosto. Então, o fator de correção que vocês utilizarão será 0,98. Temos também uma forma aqui de obter a evapotranspiração potencial pelo método de Thornton-Waite por meio desse nanograma. Basta entrar aqui com a temperatura média anual e seguir até esse ponto de convergência. Com isso, entraremos aqui com a temperatura média mensal e encontramos o ponto de convergência que é aqui em cima. Nesse caso, se a nossa temperatura média anual for em torno de 22 e a nossa temperatura média mensal para o mês que vocês estão trabalhando for de 23, nós teremos aqui uma evapotranspiração potencial de cerca de 97 milímetros por mês. Isso aqui é só para facilitar os cálculos. Um outro método, também baseado na temperatura para evapotranspiração potencial, é o método de Banner-Cleveland. Esse método ele foi originalmente desenvolvido para a realização de estimativa de uso consultivo em regiões semiáridas. Então, ele se baseia na temperatura média mensal do ar, será 0,457, vezes a temperatura média mensal do ar, mais 8,13, vezes a proporção média diária de luz, obtida por essa tabela aqui. Então, vocês pegarão lá no exemplo a temperatura média mensal do ar, que vai realizar essa multiplicação aqui, e depois entrarão nessa tabela 8, com base na latitude e o mês de referência, para que se obtenham o P que entra nessa fórmula aqui. Um outro método que vocês vão utilizar também, esse método já é baseado no balanço de energia, é um método empírico baseado em Thornton-Waite, que é um método de Camargo. Esse método de Camargo, ele se baseia na irradiância solar extraterrestre, milímetros por dia, que é o nosso Q0, vezes a temperatura média do ar no período considerado, por exemplo, o mês de agosto, que vocês vão utilizar, vezes o número de dias em questão, o número de período em questão. Esse número de dias aqui será, por exemplo, 30 dias, já que vocês estarão estimando para 30 dias. A irradiância solar extraterrestre, Q0, ela é obtida por meio dessa tabela. Então, vocês entrarão aqui com a latitude fornecida no exemplo e o mês do ano no qual a tarefa pede. Vocês vão obter aqui o Q0. Observem muito bem e guardem esse valor, porque outros métodos também utilizarão. Um outro método que vocês vão utilizar é o método de Hargreaves-Samani. Esse método ele foi desenvolvido para o clima seco e é um método empírico. Então, muitas vezes, ele tem uma desvantagem que ele é limitado para condições de clima úmido, porque apresenta superestimativas. Como eu já havia falado, esse método também leva em consideração o Q0, a radiância solar extraterrestre, já obtido anteriormente por aquela tabela, e a temperatura máxima e mínima do período em questão, por exemplo, aquele da tarefa lá, que é o mês, elevado a meio, mais essa parte aqui que leva em consideração a temperatura média, vezes o número de dias do período em questão.
Aqui dá uma pequena divergência entre NDP e NPD, que depois eu vou confirmar. Vou acabar corrigindo. Um outro método também que vocês utilizarão para realizar a tarefa é o método de Price-Taylor, que ele é baseado originalmente no método de Piemann, que eu não apresentei aqui. Então, esse método ele parte do princípio que há um fluxo de calor, Rn, saldo de radiação líquida, em megajoule por metro quadrado por dia. Ele vai ser obtido no Q0 da tabela em seguir. Então, esse Rn aqui equivale a dizer que é o Q0 que está apresentado aqui nessa tabela para latitude e mês do ano em questão. Tá? Então, vocês vão obter esse valor de Q0, que é o Rn daqui, ó, menos o G. O G significa o fluxo de calor no solo. Em alguns casos, ele é considerado até zero. Porém, nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar ele como 0,03 vezes o Rn que vocês obtiveram nessa tabela de Q0. Tá ok? Então, o G é 0,03 vezes Rn lá da tabela. Então, será o Q0 aqui menos o Q0 que você calculou lá vezes 0,03 dividido pelo I. Quem é o I? 2,45 megajoule por quilo. Esse W aqui, ele vai ser obtido por meio dessa equação. Quando vocês têm uma temperatura média maior do que 16 graus, utilizarão essa equação aqui para calcular o W. Quando tiverem entre 0 e 16, utilizarão essa daqui. Então, o W vocês vão obter por essa equação aqui. O I basta substituir por 2,45. O Rn vocês vão obter por meio dessa tabela, né, que é baseado no valor de Q0, diria valor a mesma coisa. E o G 0,03 vezes o valor que vocês encontraram aqui. Bom, quanto à escolha do método de estimativa de ET0, nós não apresentamos aqui o método de Piemonte, que é um método padrão da FAO. Esse método é um método, eu diria assim, mais aceito como padrão de referência para evapotranspiração. Por quê? Ele leva em consideração outros fatores que esses aqui que eu apresentei não levam. Mas, por ser um pouco mais difícil o cálculo, e não é objetivo agora dessa tarefa nossa, deixaremos mais para frente, quem sabe. Então, a gente vai trabalhar só com esses métodos apresentados. Como escolher um método? Vai depender da disponibilidade de dados climatológicos. Por exemplo, o método de Piemonte, ele leva em consideração a umidade relativa e outros mais dados que nós não temos condições de apresentar aqui agora, nessa videoaula bem rápida. A escala de tempo, se você precisa de 1 dia, 3 dias, 1 mês. A condição climática do local, se é para as condições áridas, semiáridas ou úmidas. Como, por exemplo, aqui eu cito, o método de Thornton-Waite subestima a evapotranspiração potencial em climas secos e Hargreaves-Samani superestima em climas úmidos. Isso aqui já é um consenso. Algumas considerações sobre a escolha do método. Vai depender da sua proposta de análise, como que você quer analisar e para quê, a disponibilidade de dados, o período de interesse. E a respeito da quantificação dessa evapotranspiração, existem algumas medidas diretas, como eu já havia apresentado, algumas medidas indiretas e alguns modelos matemáticos. Dentre esses aqui, alguns que nós vimos aqui e outros mais que não deu para apresentar nessa videoaula porque não é objetivo para a realização da nossa tarefa. Então, apresentarei agora a nossa tarefa em si.
A nossa tarefa da semana será o seguinte: comparar os resultados da estimativa da evapotranspiração pelos métodos estudados e descritos abaixo para a cidade de Rio de Janeiro. Os métodos serão Thornton-Waite, Banner-Criddle, Camargo, Priestale, Hagre-Samanio. Aqui eu apresento a latitude que vocês utilizarão para entrar nas tabelas lá. Aqui a temperatura mínima e máxima de cada mês do ano. Vocês farão aqui a média, porque precisarão dessa média mensal lá em Thornton-Waite, no TI de cada mês. Lembram lá? Sim, né? E a média mensal aqui embaixo. Então, vocês terão a média de 30 e 24 aqui, a média de 31 e 25 aqui, assim sucessivamente, e aqui a média dos 12 meses, para entrar nos métodos que são necessários. Então, pede-se calcular a evapotranspiração para o mês de agosto, por isso que tanto eu citei lá no exemplo mês de agosto, utilizando o método de Thornton-Waite. O método de Thornton-Waite, ele já dá o resultado em mês. Então, vocês vão colocar aqui mês. Banner-Criddle, milímetro por mês. Camargo, Hagre-Samanio e Priestale. Quando o método não leva em consideração o mês, lá naquela variável número de dias do período, vocês utilizarão 30 para que o resultado saia em mês. Então, o objetivo dessa apresentação rápida é facilitar a resolução da atividade semanal de vocês. Muito obrigado e até a próxima.